Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo de desempenho entre três aparelhos top de linha: o LG Optimus G Pro, o LG G2 e o Samsung Galaxy Note 3. Eles são três aparelhos com um hardware bastante poderoso, principalmente o Galaxy Note 3 e o LG G2. O LG Optimus G Pro ele possui um hardware um pouco mais antigo, porém mesmo assim ele tem um desempenho excelente. Então a gente vai começar aqui pelo Antutu. Notem que os três já existem um resultado de um teste anterior. O Optimus G Pro fez 19.449 pontos contra 28.939 pontos do LG G2 e 35.812 pontos do Galaxy Note 3. Então vou rodar aqui o teste de novo para a gente confirmar se serão esses mesmos os resultados. Então vamos começar o teste aqui nos três. Bom, falando um pouquinho do hardware dos aparelhos, o Optimus G Pro ele possui um SoC Snapdragon 600 da Qualcomm com uma CPU quad-core de 1.7 GHz, GPU gráfica Adreno 320 e 2 GB de memória RAM. Já o LG G2 ele possui um SoC Snapdragon 800 com CPU quad-core de 2.3 GHz, GPU gráfica Adreno 330 e 2 GB de memória RAM. Já o Samsung Galaxy Note 3 também possui um SoC Snapdragon 800, também possui uma CPU quad-core com 2.3 GHz de clock e também possui a mesma GPU gráfica Adreno 330 do LG G2. Porém, ele possui 3 GB de memória RAM. Então ele possui mais memória que os demais aparelhos. Outra coisa importante é que por ter mais memória RAM, o Galaxy Note 3 também reserva mais memória para a GPU gráfica. Se vocês olharem, vão perceber que todos os aparelhos eles têm uma memória RAM e uma parte dela sempre é reservada para o sistema e para a GPU gráfica. No caso do Galaxy Note 3, por ter mais memória, ele reserva mais memória ainda para a GPU gráfica. E o Galaxy Então Note 3 isso já também melhora o desempenho em jogos, em adiantados. programas que usem, e o G Pro começou a rodar os testes agora. Evidente que o G Pro realmente vai ficar em último lugar, porque ele tem um hardware mais antigo, mas isso não quer dizer que ele seja um aparelho ruim, muito pelo contrário, ele também entrega um ótimo desempenho. Se vocês verem o teste em jogos dele, a análise que eu fiz, vocês vão ver que ele tem um ótimo desempenho, fora que a tela dele de 5.5 polegadas Full HD é excelente para jogos. Olha só que interessante, nesse último teste, a diferença entre o G2 e o Note 3 ficaram menor. Primeiro eu vou mostrar aqui o G Pro. Ele conseguiu 19.562 pontos. Está aqui o resultado dele. 19.562 pontos, ficou um pouquinho abaixo do Xperia Z, até mesmo do Galaxy Note 2, o que é bem estranho, já que ele tem um hardware um pouquinho melhor que o Galaxy Note 2. Já o G2 ficou com 29.171 pontos. Está aqui o resultado dele. Acima inclusive do Galaxy S4, isso é natural também, já que o S4 tem um processador Snapdragon 600. E por fim, o Galaxy Note 3 com 31.621 pontos. Ele fez menos pontos agora do que no último teste, porém mesmo assim ele continua mais rápido do que o G2. E está vendo aqui que na barra ele está até um pouquinho abaixo do Note 3. Lembrando que existe uma versão do Note 3 que não tem suporte a 4G, só 3G lá fora, não foi lançado aqui no Brasil, que tem aquele processador, entre aspas, octa-core da Samsung, o Exynos. Então esse processador Exynos ele é ainda mais rápido que o Snapdragon 800. Agora estou rodando o teste do quadrante. Então vamos ver qual vai ser o resultado de ambos os aparelhos. Aqui nesse teste ambos estão rodando a 60 quadros por segundo, que é um ótimo valor. O G Pro também, agora ele deu um pouquinho de queda nos quadros, mas está sempre por volta dos 60 também. Aqui o Note 3 está rodando a 40 quadros e o G2 está rodando a 36.
Ambos já terminaram o teste e o G Pro ainda está finalizando. Então, enquanto vai finalizando, vamos ver aqui o resultado. O Galaxy Note 3 fez 21.086 pontos, está bem na frente do HTC One X. Então olha aqui o resultado dele, 21.086 pontos, um excelente resultado. Já o G2 ficou em segundo lugar com 16.572 pontos, o que é um ótimo resultado também, mas está abaixo do Galaxy Note 3. Então está aqui também na barra, ele está bem à frente do One X, mas já um pouquinho, a diferença já é um pouquinho menor. E por último, LG Optimus G Pro com 8.331 pontos. Então ele fez aqui menos da metade do LG G2, mas ainda assim é um ótimo resultado. Vejam que ele está bem na frente do One X também, com 8.331 pontos. Algo interessante é que o G2 começou o teste bem antes dos demais e o Note 3 e o G Pro começaram o teste praticamente juntos. Aqui outra coisa interessante é que o Note 3 e até mesmo o G Pro estão alcançando o G2 aqui nos testes. Já que o G2 começou bem antes, mas olha só, os três já estão praticamente juntos aqui nos testes. Importante lembrar que os três aparelhos possuem uma tela Full HD, resolução de 1920 por 1080 pixels, sendo que o Optimus G Pro possui uma tela de 5.5 polegadas, com uma tela LCD com painel IPS. O LG G2 possui uma tela de 5.2 polegadas, também uma tela LCD com painel IPS. E o Galaxy Note 3 possui a maior tela dos três, possui uma tela de 5.7 polegadas e é uma tela Super AMOLED. Os três aparelhos têm uma tela fantástica, realmente é impressionante a qualidade da tela dos três. O Galaxy Note 3 leva uma vantagem no nível de preto e no nível de contraste por causa da tela Super AMOLED. Mas tanto o G Pro quanto o G2 eles têm a vantagem de exibir cores mais naturais. Tem pessoas que não gostam muito da saturação de cores das telas AMOLED, se eu olhar bem o vermelho é bem forte, bem vivo mesmo, tem pessoas que não gostam disso, eu particularmente gosto bastante. O G Pro novamente ficou um pouquinho para trás nos testes, mas isso é natural. O interessante do teste do Velamo é que ele não vê só desempenho gráfico, ele vê também questões de memória, ver a manipulação de um site, que nem agora ele está vendo uma página na internet e vendo a velocidade para você abrir o conteúdo em HTML5. Então isso é bem bacana desse teste, ele é bastante completo. Talvez por isso costume ser o teste que dá menos diferença entre os aparelhos. Vocês vão ver aqui que a diferença entre os três vai ser menor do que em outros testes. Interessante que o Note 3 já passou o G2 aqui na execução do teste. Esse último teste aqui, o G Pro, que está exibindo com menos qualidade. Notem também que o G2 é o único dos três aparelhos que possui os botões virtuais. Muitos gostam, eu não gosto muito porque os botões acabam ocupando um espaço da tela. Então isso eu não acho muito legal, eu prefiro os botões à parte porque acaba você podendo aproveitar todo o espaço na tela. Então aqui ele tem 5.2 polegadas, mas acaba meio que ficando o real aí, deve ser de umas 5 polegadas o tamanho da tela. Então tá aqui os resultados. 2.858 pontos do Galaxy Note 3, 2.516 pontos do G2 e 2.226 pontos do Optimus G Pro. Algo interessante também é que o G Pro é o que menos esquenta dos três. O G2 é o que está mais quente nesse exato momento, seguido pelo Galaxy Note 3. E os três esquentam sempre próximos à câmera. Eu acredito que
o chip onde está a CPU e a GPU deve ficar nessa parte aqui próximo à câmera. E agora eu vou rodar o teste Metal, que é um teste mais rápido aqui do Velamo. Como os aparelhos aqui são exigidos ao máximo, então eles esquentam bastante mesmo. Tá aqui o G2, ele já exibindo o resultado, 895 pontos no teste Metal. 603 pontos no teste Metal exibido pelo Optimo G Pro e 998 pontos pelo Galaxy Note 3. Então aqui nenhuma surpresa, realmente o Galaxy Note 3 é o mais poderoso dos três, seguido pelo LG G2 e pelo G Pro. Agora nós vamos rodar o teste 3D Mark, que é bastante conhecido também nos computadores, e ele agora possui uma versão mobile. Vamos aqui testar nos três aparelhos e ver qual vai ser o resultado. Eu mudei a disposição dos aparelhos, já que o teste ele roda em modo paisagem. Então aqui está o Galaxy Note 3, o LG G2 e o LG Optimo G Pro. Esse teste está rodando em 60 quadros cravado aqui pelo Note 3. O G2 está em 59.5, deve ter alguma limitação da tela que não deixa chegar aos 60, porque ele está estável nesse valor. E o G Pro está em 50 quadros por segundo. Aqui o Galaxy Note 3 está rodando a 60 quadros por segundo, o G2 também, e o G Pro está rodando a 50, 55, depende do ponto da tela. Apesar que aqui nesse ponto aqui cai um pouquinho o nível de quadros do G2. Esse teste parece ser mais pesado, que eles já não estão executando a 60 quadros por segundo. Tá aqui os resultados, vamos ver. O Note 3 deu Max Edge Out. Olha só que interessante, ele deu a mensagem de que esse teste é muito leve para este aparelho. Tente rodar o teste Storm Extreme. Então ele disse que esse teste não é suficiente para esse aparelho. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa no G2. Já no G Pro ele deu uma pontuação de 7.807 pontos. Então vou rodar aqui o outro teste que ele está pedindo, para a gente ver qual vai ser o resultado. Agora eu estou rodando o teste Ice Storm Extreme, já que o teste Ice Storm não foi páreo para o Note 3 e para o G2, ele só mostrou resultados no G Pro. Então agora eu vou pegar uma pontuação nesses três testes. Então no teste Ice Storm Extreme, nenhum dos aparelhos está rodando a 60 quadros. O Note 3 e o G2 estão rodando acima de 30 quadros e o G Pro está abaixo dos 30 quadros por segundo. Então aqui estão os resultados. O Galaxy Note 3 já terminou o teste e fez 10.498 pontos no teste Ice Storm Extreme. Está aqui 10.498 pontos contra 9.727 pontos. Está aqui a pontuação do G2. Por fim, o Optimo G Pro fez 4.920 pontos no teste. Está aqui o resultado do Optimo G Pro. Então é isso aí, pessoal. Com os testes que a gente fez aqui, não teve nenhuma surpresa. Notamos que o Galaxy Note 3 é o mais poderoso dos três aparelhos. Acredito que aqui fez a diferença a maior quantidade de memória RAM, já que não só tem memória disponível para o sistema, como também mais memória RAM disponível para a GPU gráfica, então isso aqui melhora o desempenho nos jogos. Ele está sendo seguido de perto pelo G2,
talvez não tão perto quanto eu imaginava. Mesmo assim, o G2 tem um desempenho exemplar, e da mesma forma que existe uma pequena distância de desempenho do G2 para o Galaxy Note 3, existe um abismo em se tratando de diferença de preço entre os dois aparelhos, já que o G2 é pelo menos R$ 900 mais barato que o Galaxy Note 3, então é uma diferença considerável. O G2 você encontra ele mais facilmente em promoções, então é possível até que essa diferença seja maior. E por fim está o LG Optimus G Pro, que ainda mesmo estando com desempenho abaixo dos demais, ele ainda é um aparelho e tanto, tem um hardware muito bom, uma tela excelente. E claro, hoje ele ainda está mais caro que o G2, então por isso não é uma compra indicada. Porém, acredito que a LG vai reposicionar esse aparelho, vai começar a vendê-lo mais barato, e aí ele passa a ser uma ótima opção, já que ele, teoricamente, ele é mais poderoso que o Galaxy Note 2 em se tratando de hardware. Então ele tem um hardware mais poderoso que o Galaxy Note 2. Claro que o Galaxy Note 2 ele tem um excelente conjunto, ele tem S Pen, ele tem os recursos na tela, tem as multijanelas, e isso pode acabar fazendo a diferença. Então aqui, falando puramente de hardware, de desempenho em hardware, o Optimus G Pro ele é um aparelho superior ao Galaxy Note 2. Porém, o Galaxy Note 2 tem vários truques, tem um excelente desempenho também, e tem a S Pen que pode fazer a diferença. Mas em se tratando de hardware, em primeiro lugar está o Galaxy Note 3, em segundo o LG G2 e em terceiro o Optimus G Pro. Por fim, eu rodei o teste a Storm Unlimited, onde o Galaxy Note 3 fez 18.139 pontos contra 13.059 do LG G2 e 6.778 pontos do LG G Pro. Esse último teste, ele, segundo o 3D Mark, ele é um pouquinho mais livre. Então ele testa o hardware do aparelho, então ele é legal para tirar, para poder medir as diferenças gráficas de aparelhos com chipsets semelhantes, que é o que ocorre entre o G2 e o Galaxy Note 3. E é isso aí. Aqui a gente pode chegar à conclusão de que são três ótimos aparelhos. Ficou evidente que o Galaxy Note 3 é o mais poderoso. Ele tem o melhor hardware. Acho que o que fez a diferença no fim das contas foi a memória extra, os 3 GB de memória RAM, porque além de ter mais memória RAM disponível para o sistema, ele também disponibiliza mais memória para a GPU gráfica. Então ela tem mais memória para poder trabalhar. Seguido pelo G2, que tem o mesmo chipset do Galaxy Note 3, porém tem menos memória RAM. E logo atrás está o LG Optimus G Pro, que tem um chipset mais antigo, então era de se esperar mesmo que o desempenho dele ia ficar abaixo desses dois. Mas isso não quer dizer que ele seja um aparelho ruim, ele tem um desempenho gráfico excelente também e consegue rodar bem a maioria dos jogos. O LG G2 ele ficou com desempenho abaixo do Galaxy Note 3, mas a diferença em desempenho é menor do que a diferença de preço entre os dois. Hoje o G2 custa pelo menos R$ 900 a menos que o Galaxy Note 3. Ambos você consegue encontrar com desconto, mas o G2 sempre vai estar mais barato e com uma boa diferença de preço em relação ao Galaxy Note 3. Já o Optimus G Pro, acredito que ele vai passar por algum reajuste de preço em breve, já que ele é mais caro hoje do que o LG G2. E o G2 hoje é o topo de linha da LG. Então acredito que ela vai fazer um reajuste de preço e ele vai passar a ficar mais barato. Lembrando que os três têm uma tela Full HD. E o LG G Pro, ele é excelente para jogos, já que ele tem uma tela de 5.5 polegadas, é um aparelho muito bom. Enfim, os três são aparelhos muito bons para jogos. Os três eu posso recomendar.
O G2 seria, acho que, o mais indicado, já que ele tem o melhor preço e um desempenho próximo do Galaxy Note 3. Mas o Note 3 é o mais poderoso aqui dos três, sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de favoritar e se inscrever também no canal do Brasile Geeks para ficar por dentro de todos os nossos novos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!